Olá, pessoal. Então, nós continuamos a conversar sobre a fisiologia do sistema nervoso. E dentro da fisiologia do sistema nervoso, continuamos falando sobre o tecido nervoso, assim como conversamos no vídeo anterior. E dentro do tecido nervoso, também conforme havíamos combinado, nós vamos pensar agora uma daquelas células que constituem o tecido nervoso, que são os neurônios. Tá? Então, essa célula que vocês estão vendo aí, numa foto de microscopia, representa um neurônio. Se vocês lembrarem do que vocês já viram em outras disciplinas, vocês vão lembrar que os neurônios eles têm três grandes porções, digamos assim, ou três principais porções. São os dendritos, tá? Em número N, dependendo do tipo de neurônio, mas aquele neurônio clássico, né, que a gente sempre vê as imagens e tal, são N neurônios, muitos neurônios. Os neurônios têm a função justamente de captar os estímulos que chegam ao neurônio, por isso eles são muito ramificados, né? E esses dendritos, eles têm pequenas ramificações, que são chamadas de ramos dendríticos, e esses ramos dendríticos ainda têm ramificações menores ainda, que são chamados de espinhos dendríticos, ou seja, os dendritos eles vão se ramificando e isso faz com que aumente a área de captação de estímulos do neurônio. Depois, o neurônio tem também, e isso é comum a todos os neurônios, o corpo celular ou soma, S-O-M-A, tá? Corpo celular ou soma, se vocês lembrarem. Justamente esta porção aqui, né, de formato circular do neurônio. E aqui é que se encontra o núcleo desta célula que a gente conhece como neurônio. Então, o núcleo do neurônio está no corpo celular. Além do núcleo, o corpo celular tem também a maior parte das organelas do neurônio. Organelas estas comuns, né, a maioria delas, evidentemente, comum às outras demais células que vocês também já estudaram. E, finalmente, a terceira porção do neurônio, se vocês lembrarem, normalmente em número de 1 e com ramificações na sua porção final, é o axônio. Tá? E o axônio tem a função de transmitir os estímulos, ou seja, vai liberar os neurotransmissores lá na sua porção final, que a gente conhece como terminal axônico. Então, esses neurotransmissores serão liberados pelo terminal axônico, ou seja, pelo axônio, né, na fenda sináptica. Né? E estes neurotransmissores, a maior parte deles, o destino deles é justamente a célula pós-sináptica, né? Que eu já disse no vídeo anterior, pode ser um neurônio, a célula pós-sináptica pode ser um neurônio ou pode ser um outro tipo de célula que, recebendo os neurotransmissores, né, se for um neurônio, que recebeu os neurotransmissores do neurônio pré-sináptico, este neurônio, então, estimulado, vai passar esse estímulo adiante, certo? Se for um outro tipo de célula, por exemplo, uma fibra muscular, uma célula endócrina, ao receber os neurotransmissores do neurônio pré-sináptico, esta célula vai ser estimulada e, desta forma, vai executar a sua função. Se for uma fibra muscular, vai contrair. Se for uma célula endócrina, vai sintetizar e secretar um hormônio, por exemplo. Tá bem? Muito bem. Então, só para lembrar vocês, né, refrescar a memória de vocês destas porções dos neurônios, que é importante que a gente lembre para entender o funcionamento do neurônio, que é o objetivo principal deste vídeo, como eu havia dito, né? Ou seja, nós vamos preparar o terreno para entender o que acontece toda vez que o neurônio recebe um estímulo e vai passar esse estímulo adiante. Muito bem. Dito isto, deixa eu passar a próxima figura aqui.
Aqui, ó, essa figura, eu não vou detalhar muito ela, mas o que ela nos mostra é que existem diferentes tipos de neurônios. Tá? Nós possuímos diferentes tipos de neurônios. E como são diferentes tipos de neurônios, com diferentes características, embora muitas características preservadas entre esses diferentes tipos, existem algumas pequenas diferenças, por exemplo, de função, de localização, mas fundamentalmente de morfologia, tá? E o neurônio clássico, né, que a gente vê talvez nos livros de ciências ainda lá, do colégio, né, e depois da biologia, né, talvez seja esse aqui, né, que aparece bem à direita. Eu acho que esse aqui é um neurônio que a gente encontra, né, assim, comumente falando, né? E neste tipo de neurônio, que é identificado aqui em cima, ó, como neurônio eferente, mas o nome mais utilizado para este tipo de neurônio é motor. Tá? Então, este tipo de neurônio que vocês estão vendo aí, com dendritos, corpo celular e axônio, e sendo que este axônio com bainha de mielina, né, mielinizado, bem pronunciada aqui a bainha de mielina, vocês identificam como neurônios motores. E se vocês lembrarem, a função dos neurônios motores é transmitir os estímulos do sistema nervoso central para a periferia. Tá? E esses neurônios motores, eles estão aqui, ó. Se eu dividir esse neurônio motor aqui, né, acima daquela linha que eu fiz e abaixo daquela linha ali. Esta parte que está acima, ou seja, os dendritos, o corpo celular e a porção inicial do axônio estão formando o sistema nervoso central, estão no sistema nervoso central. Tá? Ou seja, a maior parte na medula. E alguns, se fizerem parte daqueles pares cranianos, né, no encéfalo. E a maior parte deste neurônio, ou seja, a maior parte do axônio dele, está formando sistema nervoso periférico, e está formando aqueles nervos espinhais, né? E vocês facilmente já viram isso, porque na medida em que esta bainha de mielina representada aqui é formada por células de Schwann, significa que é neurônio do sistema nervoso periférico, né? Porque bainha de mielina de neurônio do sistema nervoso central é formada pelos oligodendrócitos. Lembram? Nós falamos das células da glia no vídeo anterior. No outro extremo da figura aqui, ó, nós temos outros dois tipos de neurônios, que são neurônios sensitivos ou aferentes, cuja função é transmitir os estímulos nervosos da periferia para o sistema nervoso central. Lembram disso? E fazendo um meio-campo, entre aspas, né? Ou seja, recebendo estímulos dos neurônios sensitivos e passando estímulos para os neurônios motores, ou conduzindo esses estímulos até o córtex cerebral e depois conduzindo esses estímulos até os neurônios motores, nós temos os interneurônios, que são neurônios localizados totalmente dentro do sistema nervoso central, dendritos, corpo celular e axônio, tudo dentro do sistema nervoso central. No caso destes neurônios sensitivos aqui, pessoal, o que a gente vai ter, fazendo aquela mesma linha que eu fiz ali nos neurônios motores, o que vocês têm é o seguinte: a maior parte desses neurônios sensitivos, ou seja, dendritos, corpo celular e uma parte do axônio, formando o sistema nervoso periférico, né? Os nervos espinhais, na maioria das vezes, e alguns formando os nervos cranianos. E a porção final do axônio já dentro da medula espinhal, ou seja, chegando na medula espinhal pela raiz dorsal do nervo espinhal.
ou seja, dentro do sistema nervoso central, tá? Então, isso aqui é que eu queria, talvez, lembrar para vocês, acho que também não é novidade, vocês devem ter visto isso em anatomia, só ressaltar que existem diferentes maneiras da gente classificar os neurônios. Esta classificação que eu citei ali é onde temos neurônios sensitivos ou aferentes, que são sinônimos, interneurônios, e é quase uma redundância, né? Interneurônios do sistema nervoso central, porque se são interneurônios, obviamente estão no sistema nervoso central, mas enfim, está ali. E neurônios motores. Nessa classificação, os neurônios são distribuídos, digamos assim, de acordo com a sua localização, como eu citei aí, e também de acordo com a sua função, ou seja, da onde eles estão conduzindo, de onde para onde eles estão conduzindo esses estímulos, tá? Ainda existem formas que eu já citei de chamar neurônios que têm uma bainha de mielina bem pronunciada, de neurônios mielinizados, ou tipo A maiúsculo, ou neurônios sem bainha de mielina, entre aspas, ou amielinizados, que são neurônios do tipo C, e ainda aqui embaixo, de acordo com o número de neuritos, ou seja, de acordo com o número de neurônios, tá? Certo? Então, são coisas que ainda construindo, né, essa parte do neurônio, porque, como eu repito pela segunda vez nesse vídeo, estamos hoje tratando de neurônios. Muito bem. O que mais temos sobre neurônios aqui? Bom, agora, pessoal, é o seguinte, ó. Independentemente do tipo de neurônio, tá? Nós agora vamos ressaltar o que há em todos os neurônios, independentemente do tipo, e mais, o que existe em todas as células, digamos assim. E vocês sabem disso, tá? O que vocês estão vendo aí é a membrana plasmática. Esta membrana plasmática, ela é muito preservada em todas as nossas células, certo? E esta membrana plasmática tem algumas funções. Uma delas, obviamente, é delimitar a célula, e ao delimitar a célula, ela separa, né, tudo que está fora da célula e do que está dentro da célula. Então, vocês já conseguem identificar aqui o meio que ele chamou de fluido extracelular, ou seja, o fluido extracelular está no meio extracelular, está fora da célula, né? Fluido extracelular, entenda-se não somente fluido intersticial, mas também sangue, porque é fluido e está fora da célula, tá? Mas aqui a gente considera mais fluido intersticial que está em contato direto com a célula. E no meio intracelular, obviamente, além do citoplasma que aparece aqui, grande maioria das nossas células tem também o núcleo, né? Que aqui não está desenhado, mas estaria um núcleo. Bom, vocês lembram também, eu sei que vocês já viram isso, que a membrana celular ela é constituída por uma camada dupla de fosfolipídios, né? Ou dupla camada de fosfolipídios, como está demonstrado aqui. E aqui tem uma camada de fosfolipídios mais externa e uma camada de fosfolipídios mais interna. E esses fosfolipídios estão dispostos na membrana plasmática de tal forma que essas bolinhas aqui representadas, né, que a gente chama de a cabeça do fosfolipídio, cabeça, ficou ruim ali, né? Mas dá para ver. A cabeça do fosfolipídio, né? Tem outra, é a parte hidrofílica do fosfolipídio, ou seja, que tem afinidade com água. E esta parte que fica internamente na membrana aqui, ó, é o que a gente chama de cauda do fosfolipídio e que são as porções hidrofóbicas, que têm baixa afinidade com água e por isso ficam dispostas internamente na membrana plasmática. Isso não é nenhuma novidade.
Além disso, existe um outro tipo de lipídio que aparece aqui. Deixa eu pegar outra cor. Deixa eu pegar. São as moléculas de colesterol. Então, a membrana plasmática, ela tem moléculas de colesterol na sua constituição. Isso é importante que vocês lembrem, e vocês já formam a ideia, né, de que o colesterol ele não é um vilão. Tá? O colesterol é algo vital para nós. Por exemplo, para formarmos membrana plasmática. Qual é a função do colesterol aí na membrana plasmática? Fazer parte da estrutura da membrana, né? E tornar esta membrana plasmática mais, digamos assim, capaz de selecionar o que entra e o que sai da célula. Eu ia dizer que o colesterol torna a membrana plasmática menos permeável, e é isto mesmo, mas eu, às vezes, procuro evitar esse menos permeável para não passar uma ideia errada, porque ela é menos permeável, mas ela é permeável, porque tem muita coisa, aliás, constantemente estão acontecendo trocas, né, na nossa membrana entre estes dois meios, entre o meio extracelular e o meio intracelular, e vice-versa, entre o meio intracelular e o meio extracelular. Então, as trocas entre esses dois meios, através da membrana plasmática, elas são constantes, né? Elas são constantes, certo? Essa membrana plasmática, ela também não é uma estrutura rígida, né, pessoal? Ela é uma estrutura fluídica, vocês sabem disso, né? E isso é importante, porque a integridade da membrana celular tem tudo a ver com a função celular. Se essa membrana celular, se essa membrana plasmática ela é lesionada, ela se rompe, a célula terá problemas, né? Ela vai morrer, e se for um tecido em que não se regeneram as células, isso é um problema, tá? Bom, além dos fosfolipídios, dessa camada dupla, dessas moléculas de colesterol que estão presentes aí, existe algo que é o que mais nos interessa agora, proteínas de membrana, certo? Existem proteínas de membrana. Tá? E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Algumas dessas proteínas de membrana estão associadas a carboidratos, formando glicoproteínas, e alguns desses lipídios presentes na membrana também estão associados a carboidratos, formando glicolipídios. Essas glicoproteínas, esses glicolipídios são muito importantes no sentido de sinalização celular. Muita coisa que chega na célula é reconhecida por essas estruturas aí. No caso de algumas desses glicolipídios estão associados ao tipo sanguíneo, né? Isso é uma outra história que, se vocês tiverem interesse, a gente pode conversar, mas eu acho que vocês veem isso, né, em histologia e disciplinas afins, tá? O que nos interessa agora são estas proteínas de membrana, tá? E agora, nos próximos slides, a gente vai ressaltar as principais funções dessas proteínas de membrana. Vocês podem ver nesta figura que algumas dessas proteínas de membrana, elas têm um sítio extracelular, ou seja, uma porção delas está em contato com o meio extracelular, e também tem, ao mesmo tempo, um sítio intracelular, ou seja, estão em contato com o meio intracelular, tá? Que é o caso desta que eu agora citei, é o caso desta outra aqui, certo? Mas existem outras proteínas de membrana que têm contato apenas com o meio extracelular e outras com o meio intracelular, ou seja, existem diferentes tipos de proteínas de membrana com diferentes
funções. Vamos ver agora as principais funções dessas proteínas de membrana. Muito bem. Deixa eu passar o próximo. Eu passei rapidamente aqui, porque eu sei que vocês, inclusive, constroem uma célula, né? Um modelo celular. Então, vocês estão bem familiarizados com isso. Eu só estou relembrando. Bom, uma das funções das proteínas de membrana é participar da manutenção da estrutura da célula. Porque vocês já sabem que a estrutura fisiológica tem tudo a ver com a função da célula, com a capacidade de desempenhar a sua função, com a sanidade celular, digamos assim. Certo? Aliás, a função da célula, ela tem tudo a ver com a estrutura fisiológica da célula, com o formato da célula, tá? Com o tamanho da célula e com o conteúdo citoplasmático da célula. Tá? Mas, então, agora estamos, essa figura nos mostra aqui, ó, proteínas de membrana, nas quais as proteínas do citoesqueleto estão conectadas. Então, estas proteínas de membrana, elas acabam fazendo parte do citoesqueleto celular e, com isto, participando da manutenção da estrutura da célula, certo? Então, essa é uma função, participar da manutenção da estrutura das células. Isso é uma das funções das proteínas de membrana. Uma outra função das proteínas de membrana é agirem como enzimas. Tá? Enzimas, vocês sabem, que elas catalisam, elas participam, né, de reações químicas dentro da célula. Essa é a função das enzimas. E vocês sabem também, lá da bioquímica, que toda enzima é uma proteína. Então, existem algumas enzimas celulares que são proteínas de membrana, mas vocês sabem que nem todas as proteínas são enzimas, né? Óbvio. Então, algumas das proteínas de membrana têm função enzimática, função de catalisar reações químicas dentro da célula, tá? Então, essa é uma segunda função das proteínas de membrana, de algumas proteínas de membrana, certo? Algumas fazem parte da manutenção da estrutura da célula, outras têm ação enzimática, agem como enzimas dentro da célula. Aqui aparece uma terceira função. Algumas proteínas de membrana servem como receptores celulares, tá? Então, estes receptores celulares são proteínas de membrana nas quais se ligam substâncias químicas que vão dar algum tipo de sinalização para a célula. Exemplo, vamos puxar agora a brasa para o nosso assado, né? Exemplo, neurotransmissores. Neurotransmissores são substâncias... Por que tu está falando em neurotransmissor, professor? Porque a gente está falando em neurônio. E os neurotransmissores, eles são a linguagem que o neurônio utiliza para se comunicar com outras células. O neurônio não manda e-mail, não manda WhatsApp, não liga no celular, não. O neurônio se comunica com outras células através da liberação de neurotransmissores na fenda sináptica, como eu disse antes. E esses neurotransmissores, a maior parte deles, vai se ligar na célula pós-sináptica. Mas vai se ligar onde, professor? Vai se ligar nos receptores celulares para eles, certo? Então, algumas proteínas de membrana servem como receptores celulares para neurotransmissor, para hormônio, para neurohormônio, para substância autóctona parácrina, enfim, eu dei o exemplo de neurotransmissores, certo? Tá bem?
Aqui, ó, deixa eu pegar minha caneta. Essa figura está mostrando para vocês, tá? Receptores, dois receptores celulares que recebem neurotransmissores. Vocês estão vendo aí? Um mais à esquerda e outro mais à direita. Tá? Aqui está indicando, ó, receptor nicotínico e receptor muscarínico. São dois tipos de receptores para um mesmo neurotransmissor. Para mesmo neurotransmissor, que é este aqui, ó, ACO. Não é esse o nome, essa é a sigla. O nome é acetilcolina. Acetilcolina é um neurotransmissor muito comum, né? Deem uma olhada lá, acetilcolina. Vocês vão ver que a acetilcolina ela é liberada por vários neurônios, vários tipos de neurônios, tá? Esta acetilcolina é, por exemplo, o neurotransmissor liberado pelos neurônios motores na sinapse com as fibras musculares estriadas esqueléticas. Então, todo músculo estriado esquelético que vocês contraírem é porque o neurônio motor de vocês liberou acetilcolina, a acetilcolina se ligou aos seus receptores na fibra estriada esquelética, abriu o canal para sódio, entrou sódio, barará, desencadeou a contração muscular. Certo? Só estou dando um exemplo, indo um pouquinho adiante. A gente vai voltar a falar disso, tá? E como existem diferentes tipos de receptores para a acetilcolina, ele cita aqui, ó, receptores nicotínicos e muscarínicos, tá? Tem pequenas diferenças, quem tiver interesse nesse assunto, dá uma olhada mais a fundo e vocês vão entender facilmente essa diferença. Bom, e só para fazer uma relação com o que eu estou falando, ele usa aqui, ó, esse termo colinérgica, tá? Sináptico-colinérgica. Sempre que vocês se depararem com esse termo colinérgico, lembrem de acetilcolina, tá? Então, se falar aqui em receptores colinérgicos, vocês já sabem que é receptor para acetilcolina, tá? Muito bem. Então, todo o receptor, tá? Sendo uma proteína, é constituída por aminoácidos, óbvio, né? A unidade estrutural da proteína é o aminoácido. Muito bem. Se vocês observarem, deixa eu pegar uma cor aqui. Se vocês observarem aqui, ó, ele desenhou uma partezinha assim meio côncava, né? Nesse receptor e outra nesse receptor aqui. Então é o seguinte, pessoal. Nessa partezinha côncava ali que eu passei o preto, ali é o sítio de ligação do receptor. Um neurotransmissor, deixa eu representar um neurotransmissor. Aqui está, por exemplo, uma molécula de acetilcolina, tá? Essa bolinha verde aqui. Beleza. Esta acetilcolina, ela foi liberada na fenda sináptica, ela está ali na fenda sináptica, ela foi liberada pelo neurônio pré-sináptico. E ela vai se ligar na célula pós-sináptica, no receptor, né? Para ela, na célula pós-sináptica. Ela vai se ligar em qualquer lugar no receptor? Não, não vai. Ela vai se ligar especificamente neste ponto aqui, ó, que aqui é o sítio de ligação do receptor. E é aqui que a acetilcolina ou outro neurotransmissor vai se ligar sempre, ou o hormônio, enfim, a estrutura que vai se ligar no receptor, ela vai se ligar sempre no sítio de ligação. Por quê? Porque ali é a cadeia de aminoácidos que permite com que ela ancore ali. É como se fosse uma chave. Tu não vai abrir a porta colocando a chave em qualquer lugar, né? Não, tem que colocar a chave na fechadura. E é só na fechadura. E é exatamente o que acontece com os neurotransmissores, os hormônios, enfim, as substâncias químicas que se ligam aos receptores, elas se ligam no sítio de ligação do receptor, certo? Então, essa é a terceira função das proteínas de membrana. Algumas proteínas de membrana servem como receptores celulares, tá? Exemplo para neurotransmissores. Muito bem. Deixa eu passar aqui a próxima.
E esta figura mostra a quarta função de algumas proteínas de membrana. Fazendo um parêntese, algumas proteínas de membrana são capazes de desempenhar duas funções ao mesmo tempo. Especificamente a função de receptor, que eu falei agora há pouco, e esta quarta função que eu estou falando aqui, formar proteínas de canais. Tá? Então, algumas proteínas de membrana se conjugam, se ligam a outras proteínas de membrana para formar canais ou proteínas de canais. Canais para quê, professor? Bom, as células elas têm diferentes tipos de canais. Mais abundante, canais para íons, que ele chamou aqui de canal iônico. Então, canais para íons. Tá? Existem também canais para água. Então, estes canais para íons, eles são muito abundantes na membrana plasmática das células. E agora, especificamente dos neurônios, que é o que nos interessa. Então, vocês estão vendo aqui, ó, cada cor aqui representa uma proteína. Então, aqui nós temos uma proteína, duas proteínas, aqui uma terceira, uma quarta, e em azul aqui, uma quinta. Meu Deus, ficou horrível, mas dá para ver. Então, aqui são 5 proteínas, nesse exemplo que ele desenhou, são 5 proteínas de membrana conjugadas, formando um canal para íon, tá? Um canal iônico. Vocês estão vendo este canal para íon numa visão meio lateral aqui. Mas se eu pegar o canal para íon, que vocês estão vendo assim, uma visão lateral, e virar de frente para vocês, que vocês vão ver isso aqui, ó. É um canal mesmo, é um corredor que atravessa a célula. É um corredor, tá? Se vocês estão aí no meio extracelular e vocês estão olhando através do canal, vocês estão enxergando o meio intercelular aqui atrás, certo? Vocês estão vendo agora o canal de frente, eu virei o canal para vocês. Então, este é um canal para íon. Estes canais para íons, normalmente, eles são muito específicos. Canal para íon sódio, só passa sódio. Canal para íon potássio, só passa potássio. Canal para íon cálcio, só passa cálcio através dele. Canal para íon cloro, só passa cloro através dele. Certo? Então, essa é uma característica. Eles são específicos. Mas o que dá essa especificidade ao canal iônico? É o tipo de proteína que formou ele, são as cargas elétricas das proteínas, tá? Segunda característica dos canais, desses canais iônicos, a maioria dos canais iônicos, em alguns momentos, está fechado, quando, por exemplo, não é o momento de entrar íon sódio na célula, os canais para íon sódio estão fechados. Aí chega um neurotransmissor, se liga ali no seu sítio de ligação, e este canal, porque agora é o momento de entrar sódio na célula, por exemplo, e este canal para íon sódio que estava fechado, quando o neurotransmissor se ligou nele, ele se abriu. E agora vai entrar sódio, certo? Então, a maioria dos canais para íons, os canais iônicos, em alguns momentos estão abertos, em outros momentos estão fechados. Isso depende do momento da célula. Certo? Tá bem? Bom, através desses canais ocorre a entrada ou a saída de íons. E essa entrada ou saída de íons é um tipo de transporte através da membrana celular. É um tipo de transporte. Este é um transporte passivo, sem gasto de energia, né? É um transporte em que os íons saem de um meio em que eles estão mais concentrados para um meio em que eles estão menos concentrados. No caso do sódio, ele é mais concentrado fora da célula do que dentro da célula. Então, quando se abre um canal para íon sódio, entra sódio na célula. O caso do íon potássio é o inverso, né? O íon potássio está mais concentrado dentro da célula.
99%, 99,9% das células é assim, é o que eu estou falando, do sódio e do potássio, tá? Então, o íon potássio, ele está mais concentrado dentro da célula do que fora da célula. Quando se abre um canal para íon potássio, por gradiente de concentração, ou seja, por diferença de concentração, sai íon potássio da célula. Né? Ele sai de um meio mais concentrado para um meio em que ele está menos concentrado. Ou seja, isto é um transporte passivo, sem gasto de energia, sem gasto de ATP. Certo? E já passamos aqui do nosso tempo previsto, só para concluir, não esqueçam, grande parte desses canais para íons tem também a função de receptor, ou seja, vai ter lá um sítio de ligação, né, onde o neurotransmissor vai se ligar. Certo, pessoal? Então, ficamos por aqui hoje. Vejam que nesse vídeo nós tratamos especificamente de neurônio já, preparando o terreno, porque no próximo vídeo a gente vai continuar falando em neurônio e a gente vai entender, então, tudo que acontece dentro do neurônio quando chega um estímulo e esse neurônio vai passar o estímulo adiante ou não vai passar o estímulo adiante, certo? Obrigado, um abraço e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.